Então aqui, preste atenção que vocês que têm mais de 8 anos vão entender o que o Senhor quer falar para vocês aqui. Tá bom? Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Ué, Flor? Pastor anda meio cuidadão. Isso aí. Graça e paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você de perto, você de longe. A pastora fala baixinho, eu falo alto. Tem que baixar o som aqui, senão... Aí, é só para gravar. Para vocês tá bom aí, né? Tá muito alto o som aí na frente, Marquinhos, do fundo musical? Tá bom, né? Às vezes no computador fica muito alto. O pessoal reclama no chat que eu esqueço de ver. Eu quero mandar um abraço para o Paulinho, que está nos ouvindo, meu amigo de infância. O Nino, que está me ouvindo também, lá de Londrina. Paulinho mora em Santa Catarina. O Nino acho que está em Londrina ainda. Deus abençoe. O nome do Nino é Dacenil. Primeira vez que eu conheci um homem chamado Dacenil. Alguém conhece um Dacenil da vida? Eu conheço, é o Nino. Está ouvindo a gente ali. Meu amigo de infância. Paulinho, obrigado por ter mandado o link pro pessoal e a gente vai conversando. Prazer ter vocês aqui. E o prazer ter vocês aqui, a gurizada. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Ninguém, né? Já vieram. Que bom. Ô, Gongo, você está com frio mesmo? Se tiver com calor, pode tirar a blusa, tá? Fica à vontade. Muito bem. Nós estamos conversando, o texto que a pastora leu, o texto que a Valdirene leu, foi em cima da carta que nós estamos estudando, que é a carta de Hebreus. Hebreus. Nós já vimos o capítulo 1, capítulo 2, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3. E eu quero que você preste muita atenção, que tem tudo a ver com o que vocês fazem lá embaixo no projeto. Quando acaba o nosso jogo lá, termina o jogo, o que o professor Júnior e eu fazemos com vocês? Senta, faz uma roda e a gente conversa. E vocês ouvem bastante, novo, porque eu falo bastante, o professor Júnior fala bastante, né? E lá vocês só podem falar que horas? Quando pode, levanta a mão e o professor Júnior fala, pode falar, não é? Isso. Deveria ser assim tudo. A gente deveria ter esse comportamento de educação, de aprender a ouvir. Até por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? O que aconteceu aí, Valdirene? Dá um ESC aí que ele some daí. Aí. Valdirene gosta de fazer propaganda igual lá na Copa do Mundo. Vou muito aí e vim sozinho. Não tem nada apertando, hein? Não. Reinicia ele. Pode reiniciar. Bom, vamos lá. Onde eu estava? De comportamento. A gente aprender a falar menos e ouvir mais. O problema é que a gente fala muito, ouve pouco e fica prestando muita atenção naquilo que não deveria. Como, por exemplo, no computador ali agora. Eu não entendo, eu ainda não li o texto, mas eu não entendo o que um barulho de um copo. A gente está lendo a Bíblia, faz um barulho de um copo, todo mundo para e presta atenção no copo. O copo tem mais poder do que a palavra de Deus na vida de alguns. Porque a pessoa consegue prestar mais atenção no barulho do copo amassando do que na palavra de Deus. Na Bíblia, nas Escrituras. Eu imagino que quando Jesus estava falando com as pessoas, com os discípulos, eu imagino que todo mundo ficava assim, ó. Prestando atenção no que ele estava falando. Eu não sou Jesus. Você não deveria ter toda essa atenção em mim, mas pelo menos na palavra. Pelo menos nas escrituras. Pelo menos na hora da leitura da palavra. E há pessoas que na hora da leitura da palavra ficam conversando. Demonstrando uma falta de educação muito grande num ambiente como esse, ou em outro lugar onde alguém está falando e você deveria estar prestando atenção, como na escola. Quando o professor está falando, eu perco mais de 10 minutos para chamar a atenção dos alunos, para ficar em silêncio, para fazer chamada. Eu já consegui mudar um pouco, mas tem professor que passa meia hora para conseguir fazer a chamada. Porque não presta atenção, não obedece. E nós estamos numa geração de desobediência muito grande, em tudo. Na família, em casa, com os pais, na igreja, na escola. Um nível de desobediência enorme. E não é por falta de ouvir, é por falta de pôr em prática o que ouve. Ouve bastante, mas não põe nada em prática.
Tem uma piadinha que fala assim, se eu tivesse dado ouvido o que a minha tia falou, a minha avó falou, eu não tinha passado por isso. Aí a pessoa pergunta, o que sua avó falou? Eu não sei, não deu ouvido. Entendeu? Não deu ouvido, você nem sabe. Você não prestou atenção. Isso acontece aqui. Eu chego aqui no domingo e pergunto, o que nós estudamos no domingo passado? Tem gente que fala, não lembro. Possivelmente não prestou atenção. Ou se prestou atenção, só lembra do jambo. Por quê? Porque encheu a barriga de jambo. Né, Antônio? Pegou uma sacola de jambo ali para nós comer. E nós comemos. Mas fora o jambo, na palavra, o que vocês entenderam da semana passada? O que nós conversamos? Capítulo 2. A pastora leu aqui, a Valdirene leu o primeiro versículo do capítulo 1 e o último. E o primeiro versículo do capítulo 2 e o último, que é para a gente fundamentar no 3. Lá no capítulo 1 de Hebreus, eu nem abri ainda. No capítulo 1 de Hebreus, o texto começa falando, tendo Deus outrora falado, ou havendo Deus, depende da tradução, como que é a sua, tá, Marquinhos? Capítulo 1, verso 1. 3, né? 1 do 1. O que está escrito lá? Só para lembrar, para eles lembrarem. Antigamente, ali, a palavra dele é antigamente. Outros falam, tendo Deus outrora falado. Outro, havendo Deus outrora falado. Começa assim. Pelos profetas de várias maneiras aos nossos pais. E hoje ele nos fala em Jesus. Então, Deus falava de várias formas. Presta bem atenção. Deus falava de várias formas, de várias maneiras, pelos profetas e pelos pais. Hoje, o que pai e mãe geralmente tem ensinado para filho? Se é uma pessoa coerente, ensina pelo menos a palavra de Deus. Pelo menos bons princípios, mas não. Às vezes eu recebo o aluno lá na escola, quando o pai e a mãe chegam, eu já entendo por que o menino é daquele jeito. Porque o pai e a mãe é pior que o aluno. Um comportamento desregrado, uma falta de educação, uma roupa indecente, um jeito ruim de tratar as pessoas. Aí o que vai esperar de uma criança que vive isso no lar 24 horas? Tem gente que fala assim, o problema é a escola. Não, não é a escola não, porque a escola, quem aqui estuda meio período, você passa lá 4 horas na escola. Quem entra às 7 da manhã aí? Que hora que sai? 11, 7, 8, 9, 10, 11. 4 horas do dia você está na escola. Quantas horas tem o dia? 24. Então quer dizer que 20 horas você passa em outro lugar. É pouco tempo só na escola. Nossa escola é tempo integral. Eles passam 8 horas ali dentro. 24 menos 8 dá quanto? Vamos? Olha lá, o Martinho, rei da matemática. 16. Obrigado, Martinho. Né? 24 menos 8. Certo? Então 16 horas eles passam em outro lugar. Geralmente é 10 horas no Free Fire matando os outros. É no joguinho. É na pornografia. É na mentira, no engano. Quando não é no joguinho, é em casa, porque dentro de casa tem isso. Músicas pornográficas, músicas obscenas, telas de filmes obscenos. Ou quando não, dentro da casa, cenas horríveis. Ou na vizinhança. Aquelas músicas podres que só traz ensino de maldição. Porque as pessoas acham que é bonito uma criança ficar aprendendo sobre adultério, sobre sexualidade depravada, e não é bem assim. As crianças estão em formação, elas precisam aprender coisas de princípios que vão reger a vida delas, mas não, já está ensinando tudo o que não presta. Fiz uma pergunta lá na escola um dia. Alguém sabe quais são as principais... 8º ano, 9º ano. Está no 9º? João? 7º. Quais são as 3 principais articulações do corpo humano? Tem gente que não sabe nem o que é articulação. Né? Tem gente que não sabe o que é articulação. Perguntei, quais são as principais articulações do corpo humano? Ninguém sabia responder. Aí eu perguntei, me fala 5 armas que tem no Free Fire. Carabina, NDD, falou umas 15 armas que matam as pessoas. Com especialidade de calibre e tudo. O que uma criança de 13, 14 anos precisa saber sobre isso de arma? Com a intenção já de possuir uma para fazer isso na vida real? Ou ao ponto de ficar assistindo tanto isso, quando vê alguém atirado no chão, vai falar,
Não é comigo. Eu estou falando isso para você ver a importância do que é aprender a ler a palavra de Deus e pegar amor pela palavra de Deus. Nós estávamos indo para o treino, sábado. O que você estava ouvindo no meu carro? O que estava no áudio? Você perguntou para mim, foi? Porque eu procuro tentar ocupar minha vida o máximo possível que eu posso com leitura bíblica. Porque se deixar, eu vou fazer outras coisas. A mente quer fazer outras coisas. Eu procuro pôr um fone de ouvido, estou aqui em casa, ponho um fone de ouvido, escuto uma pregação. Quando não, vou lá, ponho a Bíblia, que nós estamos lendo a Bíblia em conjunto, ponho lá para... Esses dias eu ouvi o Novo Testamento todinho. Todinho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí foi embalando, na hora que eu vi, já está chegando em Apocalipse. Eu falei, nossa vida. Ouvindo, alguém lendo para mim. O João ficou impactado. Não, pastor, mas que essa Bíblia aí? Quem está lendo? Eu falei, é o aplicativo que lê. Para quem tem preguiça de ler, o aplicativo lê para você. É só ouvir. Mas o que você vai dizer? Não tenho tempo, não gosto, eu prefiro R$50 do motel. Eu vou ficar com você amanhã, que depois da manhã já tem outra na fita. Chão, 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 chão. Desce, 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 desce. As pessoas preferem esse tipo de coisa do que ouvir a palavra. Eu estou falando isso para você porque nós estamos vindo de ouvir Deus falando. De várias formas, de muitas maneiras. Você pode, o dia que você sair daqui, você que está aqui comigo, você que está aqui, você pode sair daqui e ir para outra igreja, parar de congregar, não quer saber. Mas uma coisa você não vai poder dizer de mim, que você não ouviu a voz de Deus através da palavra. Porque todos os dias que nós estamos aqui, eu leio as escrituras com você. E tento explicar o que as escrituras estão dizendo. E como eu sou muito burro, eu não consigo alcançar o seu nível de sabedoria para você captar tudo. Mas eu me esforço para isso. Eu estudo durante a semana, eu leio, eu oro, eu peço, Senhor, me ajude a tentar mostrar para essas pessoas o que o Senhor está falando aqui para a nossa vida. E o maior desânimo meu é quando eu me frustro que eu converso com pessoas que ela fala que nem lembra o que foi pregado domingo. Mas é tão bom quando você ouve alguém falar assim, um dia eu ouvi o senhor falar isso. Eu lembro desse texto que o senhor leu. Eu lembro aquele dia que nós estávamos estudando sobre isso. Eu lembro disso, lembro daquilo. Deus falou comigo aquele dia. Então nós estamos vindo dessa conversa, tendo Deus outrora falado. Então sobre o que Deus falou e tem falado, no capítulo 2, presta atenção, Longo. Olha o capítulo 2, versículo 1. Está aí, Val? Olha lá. Ó. Então, essa palavra, portanto, como que chama isso aí? Fala aí em língua portuguesa, pronome? Não. Como que é? Condição. Portanto, ele quer dizer, já que você ouviu que Deus falava e continuou falando, portanto, todavia, entretanto, já que você já sabe disso, olha lá que o autor de Hebreu diz, portanto, convém que você preste atenção, atentar, com mais diligência, com mais responsabilidade, com mais seriedade, ao quê? Para as coisas que você já ouviu. Você já ouviu, Deus já falou com você, a palavra já foi lida. E não é de hoje, tem gente que está aqui há 15 anos ouvindo a palavra e caindo nos mesmos erros. O problema não é errar, Daiane. O problema é continuar fazendo o mesmo erro. Ou é burrice, insanidade, ou é falta de caráter mesmo, que continua fazendo a mesma coisa, ou não está ouvindo. Todos nós erramos, Antônio. Todos nós somos falhos. Mas o problema é continuar no mesmo erro, sabendo da verdade, sabendo que é igual eu falo assim, ó, tem um buraco ali. Eu falo para você, Bambam, não vai por ali que você vai machucar o pé, tem um buraco ali. Aí você vem com esse dedão sangrando aí. Não foi? Machucou? Jogando bola. Mas eu avisei você, Bambam, que ali tinha um buraco. Sabe o nome do Bambam? Lucas Rian. Renan. Lucas Rian é o irmão dele, ó. Major. Os dois são Lucas, um é Rian, outro é Renan. Mas para nós é o Bambam e o Major. Não consigo chamar vocês de Lucas. É o Lucas Paquetá, Paquetum Paquetá. Então, volta aqui, presta atenção em mim. Não dorme não, vou jogar água se dormir. É você continuar andando e cair no mesmo buraco que eu já te avisei, tem um buraco ali. E ontem você caiu e machucou, mas não, eu vou passar ali de novo. Você já está sabendo que tem um buraco, desvia do buraco, pula, sai dele.
Mas não. A palavra de Deus, ela é cheia, Antônio, o carro do Antônio. O Antônio está com um carro chique que acende luz para todo lado. Tem luz da lona de freio, tem luz do disco de freio, tem luz que acende quando entra água no combustível, porque o filtro, ele estava me explicando, o filtro acusa que tem água. É a coisa chique do outro mundo. Não, esse... Daqui uns dias vai sair aquele, quando está acabando o freio, na descida assim, sai uma luzinha vermelha e uma mãozinha fazendo assim. Tá lascado, eu não vou fazer gesto não. Mas sempre acende um sinal de alerta. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Vou fazer uma coisa que eu não gosto. Vira para a pessoa do seu lado e fala, sempre tem um alerta. Fala assim, na palavra de Deus, sempre tem um alerta. Deus sempre dá um alerta. Eu detesto ficar fazendo isso. Mandar você falar a pessoa do lado. Mas hoje eu senti vontade de ser chato. Sempre acende uma luzinha. Cuidado, cuidado. Você lembra da história de Gênesis? Deus havia dito para Adão e para Eva. No caso mais, o texto ele fala para Adão. Não coma desse fruto. Acendeu a luzinha. Tum, tum, tum. Não coma desse fruto. Olha só, Pedro. Deus falou para Adão, você pode comer todos os jambos da rua, goiaba da casa do Pedro e do João, jabuticaba, coco tem lá, se não tem manga ali do outro lado, também pode pegar. O que mais que tem por aqui que eu não lembro? Cana, lá embaixo tem cana, pode buscar. Caju na casa do pastor Antes, pode pegar, coma à vontade. Mas, do cajamanga que tem aqui no fundo da casa do vizinho, não come, porque se você comer, você vai morrer. Deus falou isso para Adão. Vamos imaginar que Adão é você. Deus saiu para dar um rolê, a serpente veio e falou para Eva, você ouviu o que Deus falou? Ela, lógico, estou sabendo. Adão completou comigo. Ela já falou uma coisa e o inimigo já sabia que ela estava voando. Ela comeu bronha. Deus falou que nós não podemos nem tocar. E Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Podia olhar, podia até tocar. Nossa, que fruto, olha só. Mas Deus disse que não é para comer não vou comer. Não. Ela falou, Deus falou que a gente pode... A serpente falou assim para Eva, olha aqui para mim. Você não vai ler a Bíblia agora, presta atenção aqui em mim. Deus falou para Eva, Deus não, a serpente, Deus não falou que você pode comer de toda a árvore do jardim? Sim. Ela falou assim, ele disse que nós podemos comer de toda a árvore, menos daquela ali do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, não podemos nem tocar. Pronto. Ouviu mal, não prestou atenção. Podia tocar, que não podia comer. E aí você já sabe a história. Acabou comendo do fruto, ainda chegou pro marido dela e falou, fiz uma comidinha boa para você. O quê? Fruta do mal. Adão, o quê? Jambo do mal? Não. Cajamanga do vizinho roubado. E Adão comeu e pecou. Sinal de que ele não prestou atenção. Vamos lá. No capítulo 2, então ele diz que é por esta razão... A volta depois do texto lá. Devemos o que? Prestar atenção. Eu terminei domingo passado, no último versículo que foi lido aqui, o 18 de Hebreus 2, 18. Pois, outra condição, pois, naquilo que ele mesmo sofreu, quem sofreu? Jesus. Naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O que o texto está dizendo? Que Deus falava, continua falando e fala através de Jesus. Nós devemos prestar atenção, considerar, porque esse Jesus que sofreu, se lascou, machucou o dedo, arrebentou, foi crucificado, coroado de espinho, cuspido na cara, traído, ele sofreu. Ele sabe o que é sofrer. Ele te entende, ele sabe o seu sofrimento. Quem é que tem 12 anos? Jesus, quando tinha sua idade, foi encontrado viajando com a família, caminhando. Passou 2 dias na viagem, aquela multidão indo de caravana. José e Maria falou assim, cadê o guri? Aí, tá com o pessoal lá atrás, está vindo lá atrás. E foi indo. Mas Jesus não está por aqui. Você viu Jesus?
a Maria ou o José, tá lá atrás, tá vindo atrás. Aí Jesus apareceu, ele parou a carreata lá, como é que chama? A caravana. Falou, vamos ver se ele está aqui mesmo. Ô, Jesus está aí com você? Não, acho que está lá atrás, no fundo, fulano. Andou. Jesus está aí? Ele vinha vindo com a gente aqui, mas ele foi lá para trás, deve estar lá no final. E foi indo, quando chegou no final da caravana, 12 anos. Já tinha passado 2 dias de viagem. Jesus está com vocês? Não está não. E agora? A pessoa, meu Deus, vamos te dar o Filho de Deus. Jesus sumiu, 12 anos, o guri sumiu. Eu já passei por isso em alguns momentos. Criança sumir no meio da multidão, né, Martim? A praia. Cadê Martim? Nossa, né? Quase morremos procurando esse Martim. Faltou erguer a areia assim, ó, para procurar embaixo da areia, procurando o Martim. Primeira coisa que a gente pensa, tá no mar, o tubarão engoliu. Só que no caso do Martim é mais fácil ele matar o tubarão. Falei, meu Deus do céu, e a Antônia? Vamos procurar, a Antônia assim, vamos procurar Martim deve estar por aí. E Antônio, não sei, não vi ele, deve estar tomando água de coco em algum canto. E eu já falei, meu Deus do céu, cadê esse guri? Aquela multidão na areia, eu subia assim, olhava, e ele pequenininho. Deu vontade de ele estar com uma roupa daquela que eu uso de verde fluorescente, de longe você vê, mas naquela multidão, criança, areia. Ai, Senhor, já tinha um para o lado, outro para o outro para a água, e vai no socorrido. Vocês viram um menino assim, desse tamanho assim? Não vimos, não. Até que resolvemos ligar o pessoal que estava na casa, o casalzinho que estava com nós, namoradinho, soltinho, jovenzinho, né? Ligamos lá, mandamos mensagem. Ele está aqui, ele veio com nós. Nossa do céu. Olha, eu vou falar a verdade para você, aquele dia eu quis ultrapassar a barreira pastoral. Sério, eu falei, Senhor amado. E eu não sei em quem que eu ia bater primeiro de cinta. Se era no casal que levou e não avisou, ou nesse ser que vai e não avisa a gente. Ele é criança, né? Para ele estava tudo certo. Eu tô indo. E chegamos lá, ele estava lá na casa, comendo, jogando, se divertindo, mas coração na mão. Graças a Deus, né? Mas aqui, Jesus, 2 dias. Só para terminar essa história. Quando eles voltam, fala assim, vamos atrás ver o que aconteceu. E eles voltam 2 dias andando, possivelmente 1 dia e pouquinho voltando, porque a caravana anda mais lento. Mas voltou só José e Maria, mais alguém, não sei. Quando eles voltaram em Jerusalém, sabe o que Jesus estava fazendo? Sabe o que Jesus estava fazendo com 12 anos? Sentado no meio dos doutores. Mas ali tinha um monte de jovens de 12 anos, que era o lugar dos Talmidim, onde tinha uma escola de crianças que aprendiam as coisas oriundas do Velho Testamento, da Torá. Ali estavam sendo formados futuros rabinos. Era uma escola de gente muito inteligente. Então era natural Jesus estar ali, sabe por quê? Porque Jesus era uma criança muito inteligente. Só que o que chamou a atenção dele, Sérgio, é que Jesus estava fazendo perguntas para os rabinos que eles não tinham respostas. E Maria chega e fala, ô guri, como é que você volta e não fala nada para ninguém? Com 12 anos ele vira e fala assim, mulher, mamãe, só sabia que convinha que eu devia estar na casa do meu pai. Ele não faltou com educação, mas disse para ela, você deu a luz, mas você sabe que a minha missão é estar por aqui. E se resolveram lá. Não sei se a Maria tomou o celular dele, deixou ele sem jogar, tirou ele do futebol, não sei, catou o skate dele. Vai jogar, acorda. Senta direito, vou jogar água. Para jogar bola lá, fica esperto, né? Aqui, ó. O que a gente faz lá no jogo quando o cara vem pela primeira vez? Batismo, né? Se dormir, eu vou batizar aqui. Vou batizar. Eu que limpo aqui mesmo, não tem problema nenhum. Fique esperto, hein? A hora que eu pegar a canequinha d'água, você já sabe o que é. Bom, eu estou falando sobre isso, 12 anos, sua idade. Jesus já tinha esperteza. Voltando aqui. Ele passou por sofrimento, ele sabe o que é padecer. E eu quero entrar com você agora no capítulo 3, começando com de novo, por isso. Capítulo 3, verso 1. Olha aqui que diz essa versão. Já estava lá no 3, irmão. Estava assim, Hebreus.
Olha lá, tava nesse negocinho aí. A avó tá sem óculos. Ó. Ele tá aparecendo lá embaixo. Né? Olha lá, ó. Por isso, você viu que ele começa sempre com essa preposição? Entretanto, todavia, por isso o quê? Por saber que ele sofreu e sabe o que é sofrer, por isso, tipo, já que ele manja de sofrimento, por isso, já que ele falou, Deus falou através dos profetas e hoje fala através dele, por isso, entretanto, irmãos, santos, o major, abençoado, mamãe, presta atenção, por isso, santos, participantes da vocação celestial, olha o que ele diz, na minha Bíblia aqui eu grifei, considerai atentamente, lá ele falou para a gente prestar atenção, com diligência, aqui, considerai atentamente, presta atenção, em quem? O apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele era profeta, ele era evangelista, ele era apóstolo, ele era mestre, ele era pastor. Ele era os 5 ministérios em um só. Jesus tinha todos os ministérios nele. Hoje, na igreja, nós não temos malemão pastor chulé aqui. Mas nós não temos aqui um profeta, nós não temos aqui um apóstolo, nós não temos aqui um mestre que ensina, que tem a sabedoria para ensinar. Nós não temos ainda. Mas é possível ter. Por quê? Porque da igreja de Jesus, ele mesmo levanta homens e mulheres com essa disposição e com esse dom para servir a igreja. Aqui é Jesus, o apóstolo e sacerdote. O apóstolo quer dizer, ele foi enviado. Ele é o apóstolo, ele foi enviado do céu. Sacerdote por quê? Porque ele entra para sacrificar, mas não sacrificar o animal. Ele é o cordeiro que foi entregue por nós. A vocação, considerai Jesus então o apóstolo e sumo, não é sacerdote, ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Que confissão? Da nossa fé. Só que o problema hoje, sabe o que é, ô caça-rato? É que todo mundo crê em tudo. O problema nosso não é falta de fé, é fé em tudo. Tem fé no cachorro, tem fé no jogo, tem fé na Cida, tem fé no João, tem fé na pedra, tem fé em tudo. E isso que Deus não agrada, de nós adulterarmos, nós trairmos Ele com outras coisas. Fé no dinheiro, no cartão de crédito, fé na força que tem, porque uma hora essa força vai acabar e você vai ver que não é para todo mundo isso. Um dia conversando com o Sérgio, ele contando as histórias dele lá do sul. Quantas vezes você usou sua força física para fazer seu serviço lá, de mecânico, catando coisa pesada? Não era assim, Sérgio? Mas chega uma hora que a gente não dá mais conta, por quê? Porque a força não é mais a mesma. A mente continua querendo. É igual jogar, né, Marquinhos? Você vê hoje, vou jogar um vôlei ali, mas você não salta mais daquele jeito que saltava. Não tem mais condição, não tem treinamento, não tem disposição física, não tem preparo. Não é mais a Vanessa lá do Goiás, lá, não é mais. É a Vanessa, mãe de 2 filhos. Não é? É ralado, é cansativo. Não é mais o Toinho que veio lá do Maranhão com 17 anos aqui, todo soltinho, de brinquinho, se achando o tchan. Agora ele chega aí, pastor, estou cansado, eu fico agachado, ele está doendo minhas costas. Né? Por quê? Porque o tempo passa para todo mundo. Eu conheci Evelyn, era da idade de vocês. Ó. Essa menina aqui, ó, era da idade de vocês. 12, 13 anos, cabelinho amarrado assim, esticava a cara dela assim, um vestidinho azulzinho coladinho assim, e querendo ir, vai ter educação física, brigando com os guri. Até o dia que ela encontrou o Marquinhos falou, deixa que eu cuido de você, menina. Toda vez que eu olho para a Evelyn, eu lembro daquela cena que eu encontrei ela na escola ali, no corredor. Igual vocês, adolescente, pré-adolescente. Hoje, uma senhora casada. Quer dizer, vai casar, né? Está casando. É. Muito bem. O texto, então, vamos voltar para o texto. Quem que nós temos que considerar? Diga, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão. Eu quero chamar a sua atenção, eu vou ler o texto, depois eu vou chamar a atenção em alguns pontos rapidinho. Eu vou fazer a leitura. O qual é fiel, esse óculos meu aqui é ruim de ler aqui. Olha lá. Sendo fiel no que constituiu, como também foi Moisés, em toda a sua casa. Moisés era responsável pelo tabernáculo, pela casa de Deus. Ele está dizendo que assim como Moisés era, Jesus é muito mais do que Moisés.
o livro de Hebreus nos joga para o Velho Testamento para a gente ver que tudo aquilo era sombra do que iria acontecer. Mas a gente não lê nem o Novo nem o Velho. Fica aí de podcast em podcast, de achismo, eu acho. Leia! Leia as Escrituras, deixa o Espírito Santo falar com você. Não fica só no que eu estou tentando te ensinar. Vá para o que o Espírito pode te ensinar. Ele pode te ensinar muito mais, porque foi ele quem inspirou os homens para escrever a Bíblia, as Escrituras. Vamos lá. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quem? Jesus, maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, que Jesus é o edificador dessa casa. Olha só o que ele vai dizer. Porque toda casa é edificada por alguém. A casa que eu moro aqui, ó, eu vi os caras construindo. Alguém veio aqui e fez o baldame, o alicerce, e edificou aquela casa. Eu vi ela sendo construída. Esse espaço aqui eu não vi sendo construído. Estava lá em Londrina, né, Sérgio, quando vocês construíram aqui. Mas eu vi sendo reformado aquilo lá. Ó. Mas o que edificou todas as coisas é... Porque, volta lá. Mas o que edificou todas as coisas, tanto a casa quanto o templo, quem que é que edificou? Deus. Ele é o edificador. Ele é o que dá o início, o start de tudo. Verso 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Lá Moisés foi fiel em tudo, porque iria acontecer em Cristo o que Moisés estava fazendo. Moisés... Quando eu falo Moisés, olha aqui para mim. Quando eu falo Moisés, o que você lembra? Lei. Deveria, né? Moisés, lei. O que mais? O que mais? Moisés. O que Moisés fez com o povo? Deus usou ele para ser o quê? O libertador. Deus usou Moisés para libertar o povo da onde? Do Egito. Para ir para onde? Não, deserto. Para o deserto, depois foi para a terra prometida. E nós vamos entrar aqui nesse assunto. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, que vamos dizer, eles eram escravos no Egito. Amassar tijolo. O dia inteiro, para trocar troco de comida. E quando Deus fala para Moisés, Moisés foi criado aonde? No palácio, no meio dos egípcios, do faraó. Mas ele era filho de uma judia. Quando ela teve o neném, ela pôs ele num cesto betumado e soltou no rio. E a mulher, a filha do faraó, estava tomando banho e viu aquele negócio descendo. O que é isso aí? A criada dela falou, uma criança, pega. Igual quando você passa na rua e vê um gatinho lá. Ah, tadinho, gatinho, vai levar. Mas era Moisés dentro do cesto. E ela falou assim, vou levar para mim. E criou ele como se fosse filha da filha de faraó. Olha como Deus é show de bola. Pegou um escravo, filho de uma escrava, criou como diga, príncipe. Moisés era um escravo com mentalidade de príncipe. Hoje, você e eu somos príncipes com mentalidade de escravo. Não descobrimos ainda, Marquinhos, que nós podemos tratar Deus não só como nosso Senhor, não só como Deus lá do céu, mas como nosso amigo pessoal. Jesus fala, eu chamo vocês de amigo. Eu quero ter um relacionamento com vocês. Eu tenho falado isso em toda a minha pregação. Deus quer ter um caso de amor com a gente. Relacionamento. João, assim como você conversa com seus amigos na escola, Deus quer que você converse com eles, se acordar e falar, e aí Deus, você não precisa, oh Senhor, meu Deus, essa noite, não, você não precisa disso, se quiser pode, mas não precisa. Você pode acordar e falar assim, Deus está na preguiça de ir para a escola, ô Senhor, mas ainda bem que o Senhor me acordou. Eu vou lá tomar um café, e hoje tem aquela aula chata de chatemática, me ajuda. Primeira aula, aquele professor chato, aquela professora chata. Conversa com ele, conta para ele, diz para ele. Não adianta você esconder, ele sabe que você está sentindo isso, bobão. Então conversa, fala. Seja criado como um príncipe, tenha a mentalidade de um príncipe. Tenha a liberdade de falar com o seu Senhor. O seu Deus, que ele além de ser o seu Senhor, o seu Deus, ele é seu amigo. Ele não vai falar assim, não gosto mais de você, Rafael, porque você falou desse jeito. Cara, eu te amei desde antes da fundação do mundo.
Eu sabia que você ia arregaçar sua vida nisso. Mesmo assim, eu te amo. É isso que Deus fala com a gente todos os dias. E a gente faz o quê? Tapa os ouvidos. Então ele foi fiel. Quem? Moisés. Agora ele vem dizer, mas o quê? Cristo. Jesus. Dá um F5 aí. Olha lá, ó. Mais um. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos a casa de Deus. É quem? Lá em Moisés, para eles era o tabernáculo, era o lugar onde Deus habitava, poucos podiam entrar. Mas em Cristo, ele está dizendo, Cristo como filho da sua própria casa, a casa de Deus somos. Eu vou na igreja, na casa de Deus. Não existe casa de Deus e igreja. Isso é inventado pelos homens, pela religião. A casa de Deus, Martim, sou eu, você. Deus habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Deus mora dentro de você. Por isso, quando você for fazer mal com alguém, lembra que está fazendo mal com Deus. Porque aquela pessoa é a habitação de Deus. O que você faria se Posso falar? Se uma pessoa com interesses sexuais pegasse seu filho, sua filha e violentasse, o que você faria? Fala para mim o que você faria. Mas por que a gente faz isso com os outros? Homens que fazem isso com mulheres, seja criança ou não. Mulheres que fazem isso com outras pessoas. Você tem que lembrar disso. Ela é uma filha de Deus, ele é um filho de Deus, ali dentro está a presença de Deus. Mas ele não é crente, não é da igreja, não importa. Ele ainda não sabe que Deus está dentro dele. O qual a casa somos nós. Se tão somente, olha aqui, presta bem, se tão somente conservarmos, diga comigo, firme a confiança. Firme, sabe o que é firme? Naquele chute rapa-bosta que às vezes você dá lá no jogo, não. Chuta firme, eu não cobro de vocês isso. Chuta firme. Você vai aprender lá. Qual é o principal? Primeira coisa que você tem que aprender na hora de treinar o futebol lá, no chute. Primeiro? Precisão. Já aprenderam. Adianta chutar forte, fora do gol? Então, primeiro você acerta onde você quer. Eu não brinco lá com vocês, por a bola, acerta ali. Onde você vai chutar, Bambam? Eu vou chutar no superior direito. O cabeça não sabe nem que é direita e esquerda. O gongo, você vai chutar onde? Eu vou chutar, professor, lá no ângulo direito do goleiro. Aí ele vem, gente nele, chuta embaixo do lado contrário. Você chuta onde? Por quê? Está treinando direção. Depois força. Primeiro precisão. Não é isso que eu tenho falado para você, Pedro? Aquele dia na garrafa, você chutando a bola, o que eu falei para você? Acerta a garrafa. Pastor, eu posso fazer. Você faz o que você quiser, desde que você acerte a garrafa. Dá 5 chutes, dos 5 você acertou 4, parabéns. Agora, se dos 5 você acertou 1, foi pura cagada. Isso, Sérgio, na vida com Deus também. Precisão. Você está errando o caminho, sabe por quê? Você está indo em outros caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho. A precisão é andar em Cristo. É estar com Cristo. Quem está com Cristo pode enfrentar qualquer crise. Porque Cristo é poderoso. Lembra do versículo último do capítulo 2? Ele sofreu, ele sabe, Marquinhos, o que é quebrar empresarialmente. A empresa dele quebrou. Os 12 fracassaram. Inclusive um deles era ladrão. Pegou todo o dinheiro e traiu ele. E o outro que disse que ia entregar a vida por ele, negou, fugiu. Você reparou? Não sei se você prestou atenção na leitura bíblica, mas quando Jesus está na cruz, Sérgio, sabe quem está lá embaixo? Aos pés da cruz? Sabe, Val? Quem está lá? Maria. Só as mulheres. Tem um evangelista que diz que João estava. Sabe quem fala isso? João, lógico. Não sei não se está, mas diz que lá quando ele fala, mulher, eis seu filho, filho, eis a sua mãe.
Mas há suposições que só tinha mulher. Os outros evangelhos falam que é só as mulheres. Porque os homens fugiram da raia. Como foge hoje. A maioria dos homens foge, são frouxos. Foge do comportamento, foge do compromisso, foge de criar o filho, foge de amar a esposa, foge de assumir a responsabilidade de casa, transfere para o governo, transfere para a escola. Não é homem suficiente para encarar e dizer: é meu filho, eu vou criar. É minha esposa, eu vou amá-la, eu vou até o fim com ela. É o meu trabalho, eu vou chegar na pessoa e dizer: eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou te pagar. Segura aí, aguenta. Eu vou negociar com você. Ó, eu tenho um celular, pega pro meu celular com parte do pagamento. Eu vi um cara fazendo isso esses dias. Ele queria que o filho dele estudasse numa escola e ele não tinha dinheiro, mas tinha um carro. Ele chegou lá e falou pro chefe da escola: fica com o meu carro. Para quê? Para pagar a escola dos meus filhos. Mas você vai andar do quê? Ando de pé. Entregou o carro para pagar o ano todo de escola dos 2 filhos. Ele queria pôr os filhos naquela escola. Por quê? Assume a responsabilidade. Eu ando de a pé, mas meus filhos vão estudar na escola boa. Está faltando isso hoje. Veja lá o texto comigo. Firme, confiança e glória da esperança. Veja o finalzinho. Até? Olha aqui para mim. Diga, até o fim. Você está andando com Jesus? Até quando? Até o fim. Até acabar. Até morrer. Mas não, tem gente que o fim é ali na esquina. Virou a esquina e ele já não segue mais Jesus. Ele já segue o coração, que nós vamos ler ali, os sentimentos, a vontade, a internet, o que fulano disse, ciclano disse, mas não segue o que as escrituras dizem. Continua. Portanto, esse versículo nós lemos para vocês, não foi? A minha versão diz: guardar firme até o fim. A minha versão diz: guardar firme até o fim. Antônio, até o fim. Ah, mas não importa. Quero ficar firme até o fim. Em nome de Jesus. Portanto, diz o Espírito. O que o Espírito Santo diz? Presta atenção. É o tema da nossa conversa hoje. Se ouvirdes a sua voz. Hoje, aqui agora, está ouvindo Deus falar com você através da Escritura? Olha o conselho de Hebreus. Se você estiver ouvindo Deus falando com você, olha o que ele diz. Não endureçais os vossos corações. O tema da minha mensagem hoje é: coração duro, a palavra amolece. Coração duro, a palavra amolece. Como que eu sei que meu coração está duro, pastor? É quando, em vez de você prestar atenção, você fica brincando na hora da pregação. É quando você ouve sua mãe falar uma coisa, você desobedece e aquilo não pesa mais no seu coração. É quando você sabe que andar na contramão está errado, você continua andando na contramão. A sua mente, o seu coração está anestesiado. Coração duro. A palavra amolece. O coração fica tão duro, insensível. A mente fica cauterizada. Eu já falei isso para vocês em algumas pregações sobre cauterização. É pôr fogo, queimar uma ferida. As mulheres fazem isso muito. Cauterização no útero, queimar uma ferida com fogo. Aquilo que faz no boi, que marca aqui do lado, um ferro, é uma cauterização. Encosta o ferro quente. Aquela região do boi ali fica morta. Ele não sente mais dor ali onde foi queimado. Por quê? Porque está cauterizado. Matou as células ali. Isso acontece na mente, Rafael. A mente fica cauterizada. Não sente mais nada, porque está com a mente cauterizada, o coração duro. Ele disse: se você está ouvindo a voz de Deus, você que está em casa, está ouvindo Deus falar com você na palavra, ou lá onde você trabalha, não endureçais o vosso coração. O mundo está trabalhando dizendo: não, viva do jeito que você quiser, o importante é ser? Não, Deus não quer fazer você feliz, Deus quer fazer você salvo. E você vai ler nas Escrituras, felicidade, lá em Mateus, que nós lemos, 5, vai falar que felicidade é quando você é perseguido, bem-aventurado, quando você está sendo perseguido por amor dele, por fazer as coisas dele.
Agora você está sendo perseguido porque você é um mal educado, porque você é rabugento, porque você causa os problemas. E vem falar, está sendo perseguido. Tá, mas não é por causa de Cristo, não, é por causa da sua burrice. Porque se fosse por causa de Cristo, Jesus está batendo palma para você. Às vezes nós estamos sofrendo por burrice, por falta de entendimento, como diz o profeta. O meu povo perece porque ele falta entendimento. Ó, não endureçais o vosso coração, como, ó, o que endurece o coração? Como na provocação no dia da tentação no deserto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou continuar a leitura, porque senão vai... Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ele está dizendo, Moisés com o povo no deserto, durante 40 anos teve comida, água, a roupa não envelheceu, o sapato crescia junto com o pé, as crianças cresciam, o sapato crescia junto e não envelheciam. De dia tinha uma nuvem protegendo do sol, à noite tinha uma coluna de fogo que guiava e que aquecia eles, porque no deserto é assim, de dia um calor intenso, à noite um frio insuportável, mas Deus sempre presente. Aí um grupo de pessoas falando, ai, que saudade do Egito, ai, que vontade de comer aquele pepino lá do Egito, aquela cebola, aquela gueroba, ai, que saudade. O outro, rapaz, mas nós éramos escravos, mas pelo menos não tinha que comer. Mas aqui está faltando alguma coisa? Não, mas é maná todo dia, maná. Está reclamando que tem maná? Tem gente que nem o maná tem. Já viu esse ditado que a pessoa estava comendo uma banana? Gongo? Tinha um cara comendo uma banana assim, ó, na estrada. Primeiro dia, comendo banana, jogava casca. Segundo dia, comendo banana, jogava casca. Terceiro dia, ele falou, nossa, não aguento mais comendo banana, estou enjoado de banana. A hora que ele olhou para trás, vinha uma criança atrás, um outro cara atrás, comendo a casca que ele estava jogando. Você está achando ruim que tem banana? Tem gente comendo a casca. Está entendendo? Então a gente tem que dar graças a Deus. Que tem arroz, feijão, o ovo, a salada. Uma igreja para você congregar. Um pastor que pega no seu pé, que ajuda você a... Ei, acorda, desperta. Leia a palavra, estude. Um professor que dá aula para você sem pagar R$1 para você comer lanche e jogar bola. Alguém que pega você de carona e traz para você vir num culto. Que bênção, glória a Deus por isso. E parar de ficar murmurando, porque aqui nós vamos ver que esse povo estava reclamando. Veja o texto. Por isso, Deus falando, eu me indignei contra essa geração. Esse povo só reclama. Murmuração. E disse... Estes sempre erram, lembra o texto lá, coração, aqui de novo, sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Deus está falando assim, eu tenho algo bom para vocês. Sabe o que eles falavam? Mas eu quero voltar para o Egito. Eu tenho um caminho bom para você. Está errando no seu coração. Sabe o que ele fala errar no coração? É nos sentimentos. Tem gente errando nos sentimentos. Vai na igreja, dá o dízimo, participa, mas os seus sentimentos estão enganosos e ele está botando fé nos seus sentimentos e não na palavra. Oh, Senhor! Quantas vezes eu já fiz isso? Eu olho a situação assim, Marquinhos, meu coração vai para aquele lado, de repente eu olho e falo, mas a palavra diz isso, mas o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo é isso aqui, mas a palavra diz isso aqui, e o que eu fico? Fico com a palavra ou fico com o meu sentimento em relação a isso? A hora que eu vejo, eu começo a sofrer por aquilo, Deus fala, você vai nessa onda? Ou você vai no que eu disse? Eu tenho uma viagem para fazer sexta-feira, dia 18. Eu não tenho um tostão para ir, mas eu paguei meu ingresso. Lá em São Paulo. Tem que falar para todo mundo que eu vou. Nem que for de a pé. Mas eu vou. Porque Deus falou comigo, eu vou. E de lá eu vou em outros lugares resolver uns problemas, depois eu conto particular para vocês. Mas, por quê? Porque eu fui para a palavra. E Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. Estou terminando, Flor. E Deus fala, assim jurei na minha ira. Deus revoltado falou que eles não vão entrar no repouso. O que Deus está falando? Esse povo vai passar 40 anos no deserto, mas não vão entrar na terra prometida. Sabe quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe. Foi preciso morrer uma geração de gente incrédula que viu milagres, prodígios, não faltou nada, mas por causa da murmuração, da reclamação, eles não entraram na terra prometida. Isso está acontecendo hoje. Tem gente que vai ficar de fora do grande dia.
Por quê? Porque está passando o tempo murmurando contra Deus e não aprendeu a dar glória a Deus pelo arroz, pelo feijão, pela banana. Eu lembro quando a gente era jovem, a gente tinha um calçado para tudo. Era o calçado de jogar bola, era o calçado de ir na igreja, era o calçado de ir na missa, era o calçado de... Era o único que tinha, uma sandália. Dormia todo mundo num quarto ali. Hoje a gente tem muita coisa e vive reclamando, murmurando. Eu já vi crianças falando assim, eu não gosto de coxa de frango. Moço do céu. Nunca comeu um pé, uma cabeça, um pescoço. Porque sempre tem coxa, peito. Nunca comeu, eu não gosto de asa. Fica sem comer para você ver se você não come até a pena da asa. Mas não. Sempre tem sobrando. E aí esbanja e depois fica reclamando. Veja, irmãos. O escritor de Hebreus cita a situação do deserto e fala, irmãos, voltando para vocês, o povo de Hebreus, vede que nunca haja entre vocês, ou qualquer um de vós, um coração mau e infiel. Esse é o versículo 12. Na minha tradução, diz assim, ó. Tendo cuidado, irmãos, se cuide, jamais aconteça haver entre vocês qualquer um de vós, diga comigo, perverso coração. Perverso coração, diz a minha tradução. Ali diz um coração mau e infiel. No meu está dizendo aqui, ó, um perverso coração de incredulidade. Um coração incrédulo. Eu falo para você, em nome de Jesus, a palavra diz que você vai ser abençoado. Você vai falar o quê? O que você vai falar? Amém, não vai? Mas você não vive isso. Você só fala. Porque você acha que amém é assim seja. Está falando com meu irmão hoje sobre isso. Você aprendeu lá, não sei com quem, que a palavra amém significa só assim seja. Não, a palavra amém é siglas de palavras do hebraico, que ela foi originada não é no grego e nem no latim, é do hebraico, que são siglas, Aleph, Beta e não sei o que mais do que lá, que quer dizer Deus é rei e fiel. É a junção. Deus é rei e fiel para cumprir. Se ele disse, já aconteceu. Se ele disse, está dito. Se ele disse que você não vai entrar, você não vai entrar. Se ele disse que você vai entrar, você já está dentro. Eu imagino o ladrão lá na cruz, né? Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quem vai dizer, não, esse cara não merece? Foi Jesus que disse que ele vai. E pronto, acabou. Vamos continuar. Coração duro. Antes, olha o que ele fala, antes, vamos fazer isso aqui, ó, Antônio, que nós estamos fazendo aqui, ó. Exortai-vos uns aos outros, todos os dias. Marquinhos, está lendo a Bíblia? Marquinhos, está lendo a Bíblia? Ô, João, está orando? Pedro, você fez sua tarefa hoje? Tem que fazer. Amanhã tem aula. Ô, Evelyn, como é que está a sua vida financeira? Está controlado? Você está pagando todas as dívidas? Está tudo certinho? Casamento? Presta atenção, porque a gente tem que se exortar mutuamente. Um chamar a atenção do outro no sentido de exortar é corrigir um ao outro com amor. Mas para quê? Ó? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora. Porque só existe hoje. Você sabia que só existe hoje? Gongo, sabia que só existe hoje? Amanhã existe? Não, porque não chegou. Ontem existe? Não, existiu. Já foi. Ontem o Brasil ganhou de 2-1. Né? Na marra lascada. Gol de erro, de falha, né? A gente está conversando sobre isso. Absurdo. Mas só existe hoje, agora. Foi no passeio? Foi no passeio? Já foi. Tava bom? Água boa? Delícia. Mergulhou, Martim? A água estava gelada? Tinha mosquito? Pegou peixe? Não pescou, né? Mas já foi, Antônio. Não volta mais. Aqui lá não volta mais. Já foi. Aproveitou. Graças a Deus. Tinha dinheiro, pôr combustível, um carro bom para ir e voltar. E está aqui, ó. Graças a Deus. Mas espera aí. O que mais eu preciso me esforçar? Para que mais eu tenho que ter esse empenho? Não é? De querer, de desejar, de ir. De investir. Em que mais? Que é importante. E um prazer de ir com a família, passear. Glória! Ontem eu fui numa reunião de pastores. Eu falei, que bênção. Tinha um pastor levando o filho dele com 22 anos que vai ser preparado para ser pastor. Falei, nossa, que inveja. Falei para ele, tem inveja sua aqui, viu?
E tinha um outro pastor trazendo uns dois, a filhinha dele, que era aniversário, e o menorzinho. Ainda falei no conselho, falei, ó, isso aqui nunca aconteceu na nossa reunião de conselho de pastores. O quê? Um pastor trazer o próprio filho e um pastor trazer os seus filhos numa reunião. Sabe o que é isso? É sinal que é esperança para a família. Porque hoje ninguém mais quer ser pastor. Ninguém mais quer ir para as missões. Ninguém mais quer servir a Deus. Eu oro para que um dos meninos, um dia lá no futebol, chegue em mim e fale assim, professor, eu quero continuar esse projeto aqui, mesmo que o senhor morrer. Professor Júnior, eu quero continuar aqui, ensinando futebol para os meninos. Eu sonho um dia alguém se levantar e dizer, pastor, o dia que o senhor partir, eu quero continuar essa obra aqui, ó. Se não for aqui na minha casa, não sei, a gente aluga um tema, eu quero continuar a obra que eu vi acontecer e aconteceu na minha vida. Eu sonho com isso. Mas por quê? O pastor te chamou? Não, Deus me chamou. Eu só estou aqui hoje porque Deus me chamou. Porque não tinha condição humana nenhuma. Eu só estou pregando hoje porque Deus me chamou para isso. E eu resolvi dizer sim para Ele. Só por isso. O dia hoje, para que nenhum de vós endureça ou se endureça pelo engano do pecado. Diga comigo, o pecado endurece o coração. Mas sabe o que está acontecendo, Major? As pessoas estão pecando e não estão nem aí. Está igual o patinho lá que fumou maconha. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Pequei. Mas tu viu, ó, não mudou nada, continuo trabalhando. Traí minha esposa, ela não sabe. Não dá nada, não. Eu roubo. O que o ladrão faz? O que o ladrão faz? Por que ele é chamado de ladrão? O que a Bíblia fala que quem não é fiel nos dias da oferta é o quê? O que o ladrão merece? Cadeia. O que uma pessoa infiel a Deus com as suas finanças deveria merecer? Cadeia. Ela não vai presa, mas fica presa nas dívidas, nas confusões, porque ela não consegue prosperar, não consegue entender. Eu não estou dizendo isso para você dar dinheiro, você sabe que eu não sou desse lado, não. Mas quem não é fiel com as suas finanças com Deus, paga um preço lascado. Às vezes você tem uma pessoa que ganha tão pouco, mas ela é tão fiel com Deus, com a generosidade dela, nunca falta, sempre tem. O outro ganha 3 vezes mais, vive apertado. Meu Deus, não tem dinheiro para nada, aconteceu isso aqui. Por quê? Porque você ainda tem o dinheiro como um Deus na sua vida. E eu já falei isso para vocês, o problema não é ter a riqueza, o problema é a riqueza ter o seu coração. Caça-rato, presta atenção. Major, levanta. Vem cá, Major. Faz favor. Vem cá, rapidão. Isso, aí você desperta. Pessoal, esse aqui é o Major. Nosso aluno lá do projeto Vale Verde. Né, Major? Como é seu nome? Major. Seu nome? Lucas Rian. Lucas Rian. Você joga de posição? Zagueiro. Zagueiro. Nunca vi jogar zagueiro lá. Você é meio campo, rapaz. Mas você joga zagueiro também. Até goleiro você já jogou, né? Que bom. Eu chamo você aqui só para você acordar, tá bom? Deus abençoe. Vai lá. Olha lá. Porque se tornarmos participantes de Cristo, o que é ser participante de Cristo? Na glória, na alegria, no sofrimento, na perseguição. Em tudo. Em tudo. Participantes de Cristo. Se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança, diga comigo de novo, até quando? Você quer viver com Deus até quando? Só até o fim. Esse alerta do capítulo 3 de Hebreus é para dizer para você, não endureça seu coração, fique firme até... Está com o coração duro? A palavra amolece. Vai pensar em desistir? Vai querer abandonar? Vai passar... Um dia perguntaram, você tem vontade de abandonar? Eu falei, toda segunda-feira. Aprendi com o Billy Graham. Perguntaram para o Billy Graham, você já teve vontade de desistir do ministério? Ele falou, toda segunda-feira eu tenho. Acaba o culto, na segunda-feira eu falo, nunca mais, meu Deus do céu, porque a gente ensina, fala a pessoa, no outro dia parece que não lembra mais de nada, dá vontade de parar com isso.
Já pensou em largar da esposa? Muitas vezes. Por que não largou? Porque olha para a palavra me diz, ei, é o fim. Como diz um amigo meu, largar não, mas em homicídio é o primário. Deus nos livre. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, aqui, agora, quando você está dizendo, se ouvirdes a sua voz, nós não cantamos, quantas músicas a gente cantou aqui que falava de só de ouvir tua voz e sentir teu, quero escutar tua doce voz, Senhor, te quero ouvir. Você não vai poder ir embora daqui dizendo que você não ouviu a voz de Deus, porque a leitura da palavra de Deus falando com você. Eu não sei onde te pegou, mas eu sei que pegou. Por quê? Porque a palavra pega. Ela me pegou hoje aqui, eu estava lendo isso aqui hoje o dia todo, e Deus me pegando. Depois eu conto para vocês o que aconteceu comigo com esse texto aqui. Eu estou compartilhando o que eu aprendi. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como lá no deserto da provocação. Está acabando, né, Val? Porque havendo alguns ouvidos, presta atenção, o que pode acontecer com você que sair daqui, ouviu, mas não deu ouvido. Olha só. Havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Uma multidão, mais de 5 milhões de pessoas, saiu do Egito e morreram no deserto. Tem gente que sai do Egito, mas morre no deserto. Um dia um cara falou isso para mim, Rafael. Virou para mim e falou, pastor, posso te falar uma coisa? Falei, pode? Cuidado para o senhor não morrer no deserto. Falei, como assim? Ele falou, muita gente saiu do Egito, mas não chegou na terra. Porque os murmuradores ficam no deserto. Talvez sua vida está um deserto por causa disso. Está murmurando demais, reclamando demais. Agradece mais. Seja mais grato. Olha lá. A quem ele jurou que não entrariam no repouso, no descanso, na terra, senão os que foram desobedientes. Quem não entrou na terra? Os desobedientes. Quem não vai entrar no céu? Os desobedientes, que não obedeceram a Jesus, que não receberam Jesus, que não reconheceram Jesus, a palavra de Deus, que Deus vai olhar para ele e falar assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Ah, mas eu ia no culto, eu pregava, eu cantava. Não, você só usava meu nome. Eu era pastor lá. Pois é, você era pastor, mas nunca deixou pastorear você. Já pensou? Eu, como pastor, chegar diante de Deus, Deus fala assim, vou querer entrar no céu, Deus fala assim, só um minutinho. O anjo pega a lista e fala, seu nome não está aqui não. Mas como não? Eu levantei a mão no domingo lá, aceitei Jesus. Pois é, tem aqui um vídeo mesmo. Foi em 1988, né? Lá no culto, na igreja presbiteriana. Está aqui o vídeo. Aqui, é você? Sou eu, tá vendo? Sim, mas estou conhecendo você aqui pelo vídeo. Um pouquinho mais novo, tinha 18 anos, 17 anos. É você. Mas seu nome não está na lista. Seu nome não está escrito no livro do Cordeiro. Teu nome não está escrito no livro da vida. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E vemos que não puderam entrar por causa da... O que impediu eles de entrar? Diga, incredulidade. O que é incredulidade, Gongo? Incredulidade. Credulidade é crer. Incredulidade é não crer. Se eu creio, eu sou crente. Porque eu creio. Se eu não creio, eu sou incrédulo. Ô, Martim, está preocupado que você vai tomar amanhã cedo de café da manhã? Você estuda de manhã? À tarde? Você está preocupado que você vai tomar de café amanhã cedo? Você comprou pão para amanhã cedo? Você comprou com seu dinheiro para amanhã cedo? Ah! Quem que se preocupa com isso? Quem? Então, assim devíamos ser nós com Deus.
não nos preocuparmos com o dia da manhã, porque o nosso Pai já está lá, cuidando. Eu tenho só que obedecer, deixar meu coração ser amolecido pela palavra e não desistir até o fim. Gurizada, olha para mim aqui, diga comigo, até o fim. Eu vou treinar até o fim. Eu quero ser um atleta. Eu quero ser um profissional até o fim. Quando eu falo para vocês do exercício lá, na metade já está morrendo, o que eu falo? Vai até o fim. Não é? Aqui é a mesma coisa. Deus está falando conosco. Fique firme até o fim. Até o fim. Terminamos com a palavra da incredulidade. A murmuração, a incredulidade nos tira do destino. A dureza do coração, mas a palavra amolece. Está aqui, ó, nas Escrituras. A palavra de Deus amolece. Essa é a parte, o capítulo 3, na verdade, encerra, mas ele continua o assunto, mas vou parar por aqui. Eu queria que orar com você. Quero agradecer o Casa-Rato, a Raí, o Major, o Bambam, o Gongo, o João, o Pedro, que são nossos atletas que vieram hoje com o Rafael. E o Rafael está com a camisa de justiceiro, olha a camisa dele lá. Que Deus faça justiça na sua vida, guerreiro. Em nome de Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Nós já choramos junto, nós já oramos junto. Eu não tenho outra palavra para você, você já sabe também. Você já me ajudou no projeto aqui com os meninos. Quando seu pai só tinha um Opala velho, caindo nos pedaços, você vinha, às vezes, com ele para trazer uma sacolinha cheia de refrigerante para dar para os meninos tomarem. E tem guri hoje que me agradece por aquilo até hoje, Sérgio. E isso eu estou contando não é para nossa glória, não é para dizer como que compensa você fazer um ato de justiça por amor à obra. Só isso. E não é mais que a nossa obrigação. E assim como Deus tirou muitos daquela vida, Deus pode tirar você de qualquer situação, em nome de Jesus. E não é mágica. Você não precisa sentir nada, não é sentir, é crer. É falar, eu vou fazer porque está escrito, pronto, acabou. Ah, mas não está dando certo. Eu vou continuar até o fim. Até o fim. Amém? Vai para a escola, termina os estudos até o fim. Vai para o treino, treina até o fim. Gongo, está com 12 anos? Que Deus te abençoe, Gongo. Deus te abençoe, Bambam. Deus te abençoe, Caça-Rato. Raí, Deus te abençoe. Major, que Deus te abençoe. João, Rocha, Pedro, Pedra, firme, que Deus te abençoe. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Que você fique firme com Jesus até o fim, Marquinhos. Quem sabe lá no futuro eu não vou estar mais aqui, você um dia falando para as pessoas, olha, um dia eu ouvi um pastor amigo falando que tinha que ficar até o fim. Ele já foi, eu estou aqui e quero ficar até o fim. Até o fim. Sem murmurar, sem reclamar. Sabe por quê? Deus é bom. O tempo todo? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Até o fim. Amém? Fique de pé, vamos orar juntos. Que Deus abençoe a casa do Nino, da Senil, do Paulinho, da minha tia, da minha mãe, dos meus primos, meus irmãos de Brasília, meus irmãos de Londrina, todo o povo que está conosco, o Heitor lá em São Paulo. Deus te abençoe, varão, em nome de Jesus, a sua casa, a sua família. Levante sua mão para o céu e diga, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Essa noite, eu ouvi a Tua voz, porque a Tua palavra falou comigo. Amoleça o meu coração, porque eu quero ficar firme até o fim. Segurar firme nas mãos de Jesus até o fim. Receba todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, o tempo todo bom. Graças eu te dou,
pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde, pelo meu trabalho, a minha escola. Graças te dou pela tua igreja espalhada no mundo todo, da qual eu faço parte. Receba o meu amor, a minha dedicação até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Deus te abençoe.